E o Felipe Luiz falou sobre Abel Ferreira na coletiva pós-jogo do Flamengo. Qual é que é? Vamos ver junto aqui. É sobre o negócio do gramado sintético lá do movimento dos jogadores. Vamos ver. Muito bom esse tema, esse assunto é muito bom. Eu, como jogador, vivi isso. Primeiro, eu queria começar falando que é muito importante que os jogadores se unam. É muito importante que eles não têm noção do poder. Eu que estive ali, né? Eu sei, não temos a noção real do poder que os jogadores têm, porque o futebol é dos jogadores. E somando isso, vi a entrevista do treinador do Palmeiras essa semana, e falando sobre isso, do Abel, e eu concordo em tudo o que ele falou, em tudo. Foi a primeira pessoa talvez que não botou política no meio, foi super sincero, porque realmente, como você fala, se eu jogo no Botafogo eu tenho que defender o sintético, e se eu jogo no São Paulo eu tenho que criticar o sintético. Não. Perfeito, já começou muito bem, tá? Começou muito bem, porque é uma discussão clubista. E quando o Abel falou as coisas que ele falou, eu vi gente da mídia criticando. Porque quando alguém fala algo diferente dos outros, incomoda, né? Gostei. Cada um tem a sua opinião e ele foi verdadeiro com o que ele pensa. Eu penso o seguinte, da mesma forma que ele falou, Série A tem que ser regulamentado. Tem que ter exigência para ter gramados naturais e bons, mas tem que ter multa se não tiver gramado bom. Tem que ser uma exigência disso. Por quê? Porque aqui, o que eu mais vejo aqui no Brasil é desculpas. Pelo clima, pelo não sei o quê. Na Arábia e no Catar, 50 graus. E tem um gramado, um tapete, é investimento, né? E o que eu vejo também é muita gente que fala, mas poucas pessoas têm coragem realmente de bater de frente e de fazer, né? Então, para fazer tudo isso, tem que ter muita coragem. Para tentar proibir ou tentar... E vamos ver, o Brasil cresce a passos lentos porque falta gente que tome essas decisões. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tô gostando disso que ele tá falando. Cara, eu gosto muito do Felipe Luiz, tá? Clubismo à parte, aqui a gente é o canal de Palmeiras, não tem nenhuma simpatia pelo Flamengo, mas ele é um cara que eu admiro, eu gosto do Felipe Luiz. Um cara muito inteligente. A parada é a seguinte, vou dar um exemplo. Eu já vou continuar aqui o que ele tá falando. Por exemplo, o gramado sintético da Liga Arena, que daqui a alguns anos talvez mude o nome, não sei até quando vai esse naming rights, a Arena da Baixada. Até onde eu sei, eu não sou especialista em Atlético, mas eu já vi gente explicando que lá tem sintético, porque é difícil você cultivar um gramado natural bom num lugar que tem literalmente um rio passando debaixo do estádio. Então, não dá pra você ter sintético ali, não dá pra você ter gramado natural porque tem um rio passando ali. Aí eu não entendo também de plantação, mas prejudicaria pra você ter um bom gramado natural. A solução é o sintético, certo? Então vai ter que ser, pra sempre sintético na Liga Arena. Se a CBF proibir, ela vai estar arrumando, por exemplo, tem vários outros casos, só dei esse exemplo. Vai estar arrumando um problema muito grande com um clube brasileiro aí relevante, que é o Atlético Paranaense, porque os caras vão fazer o quê? Eles vão bater contra, porque isso vai prejudicar demais eles, pela estrutura do estádio deles. E aí eles vão ter que investir, talvez, na grama retrátil lá, igual do Santiago Bernabéu. Lá é grama natural, eles tiram a grama, não sei como lá, tem um mecanismo lá. Deve ser um investimento caro. O Atlético teria que investir, mas para o Atlético investir, a CBF tem que peitar e proibir o sintético. E aí eu concordaria, se proibir todos os sintéticos, mas você fazer uma vistoria para que o gramado natural seja bom, porque não adianta, beleza, o Atlético vai botar um gramado natural lá, vai ser uma porcaria, porque não tem condição nenhuma para ter gramado natural lá. E aí vai continuar tendo jogo lá? Não, a CBF vai, chega e peita e fala, não, esse gramado vocês não vão jogar, vocês vão arrumar outro estádio para jogar. E aí o Atlético vai ter que investir, vai ter que gastar grana. E isso pra CBF dá dor de cabeça, né, mano? É dor de cabeça. Então isso que o Felipe Luiz tá falando pra mim é perfeito, mano. Parece fácil, mas dá muito trabalho porque falta coragem. E falta coragem pra quem manda e pra quem desmanda, né? Sejam mais agressivos com essas decisões e sejam mais certeiros, né, com esse assunto do gramado. Vou dar minha opinião, porque o Abel não passou por uma coisa que eu passei, que foi o Sub-17 do Flamengo. Ele tem uma razão muito grande. Para jogar nos campos que o Sub-17 do Flamengo joga, no Campeonato Carioca, na Taça Rio, ou no Sub-20, até no Campeonato Brasileiro, eu te digo, é melhor sintético.
Não tenho nenhuma dúvida. Do que eu vi na base, esses meninos jogam... O que adianta preparar um plano de jogo, preparar uma semana, saída de bola com goleiro, com volantes dentro da área, para chegar num gramado onde a bola não anda, onde os jogadores não conseguem correr, no 11 da manhã, o jogo não é humano. Não é humano. Para isso, melhor botar sintético. Agora, clubes com condições para ter um campeonato mais equilibrado, para vender nosso produto para fora do país, sim. Grama natural, todo mundo prefere. Não tenho dúvida, os jogadores do Palmeiras preferem, os jogadores do Botafogo preferem. E só vou somar uma coisa também ao que o Abel falou, que ele falou que tem um top, eu acho que tem mais. Tem o Inter, que é top, não tenho problema em falar. O melhor gramado do Corinthians, é o melhor gramado do Brasil. Corinthians, Inter. São Paulo, Morumbi sempre é muito bom. Juventude é muito bom. Coritiba é muito bom. E... Estou esquecendo de algum por aí. Mas com certeza já peguei a Vila Belmiro muito boa, já peguei ruim também. É bom ele falar. E aí o Abel tava falando de qual que é o melhor gramado sintético, ele não citou, mas era do Corinthians que ele tava falando. E tem que falar, tem que elogiar quando o gramado é bom, porque assim, sabe, pra mim a essência dessa discussão ser uma discussão rasa e clubista, não isso que o Felipe Luiz está falando. Isso aí é uma discussão inteligente. Isso aí é um cara de alto nível intelectual falando algo relevante pro futebol brasileiro. Mas eu tô falando da discussão como um todo. O geral da discussão é uma discussão rasa. Como tudo aqui no Brasil é raso. Aqui a gente é um país que não sabe discutir nada. Não só no campo do futebol, mas assim, a discussão se torna clubista quando o Abel vai lá e fala tudo isso e só elogia só um gramado natural. Não cita qual é, mas obviamente ele tá falando do Corinthians. E aí vem páginas de clubista de Corinthians, o Calma Corinthians lá, vem o Nosso Corinthians, eu não lembro, não sei o nome das páginas do Corinthians. Essas páginas tudo reposta a fala do Abel, se achando, o técnico dos porcos elogiando nosso gramado. Pô, cara, não é pra ser clubista nisso. Você pode ser clubista, você pode ver o Palmeiras perder e zoar. A gente pode ver o Corinthians perder e zoar. Isso é clubismo, legal, faz parte do futebol, é divertido. Mas quando é uma discussão séria, a gente tá falando de gramado, de melhoras do futebol brasileiro, para de ser clubista, meu irmão. Para um pouco de ser clubista. E digo isso pra quem é palmeirense aqui e tá assistindo. Para de defender o sintético só porque o Palmeiras tem sintético. Pensa como um todo. A minha opinião, por exemplo, é essa, exatamente essa, do Abel e do Felipe Luiz, mano. Eu prefiro que o Brasil tenha gramado natural. O Palmeiras tenha gramado natural, um gramado natural bom. Mas se não dá, melhor ficar no sintético. Porém, o ideal é que, se cobre que dê. O Palmeiras vai ter prejuízo para se tirar o sintético, porque aí o Palmeiras vai ter que gastar milhões numa grama retrátil que vai tirar igual do Real Madrid. Isso vai impedir que o Palmeiras contrate jogadores, porque ele vai ter que estar investindo na grama. Beleza. A longo prazo isso é um investimento que vale a pena. Pro torcedor às vezes não importa. Não, deixa essa grama para lá, deixa o sintético mesmo e contrata um centroavante. Óbvio, a gente precisa de centroavante. Mas pra mim faz todo sentido isso, mano. Investe na melhoria do jogo, do Campeonato Brasileiro. E para isso você precisa ter uma regulamentação da CBF ali que proíbe gramados ruins e proíba o sintético. E aí a gente está conversando de igualdade para todos. Quem tem um estádio que dificulta a grama natural, como a Liga Arena do Atlético, que se vire, meu irmão. É o estádio que vocês têm. Quem tem uma arena como o Palmeiras tem, que é maravilhosa, mas tem muito show, que se vire, meu irmão. E aí é igualdade para todos, e eu concordo. E aqui eu concordo. Mas, se não tem essa regulamentação, tem que continuar o sintético, porque aí é discussão rasa de jogadores de futebol que começaram isso talvez sem pensar muito, igual o Felipe Luiz está fazendo, mas que gera discussão clubista, mano. Discussão clubista e tosca, na minha opinião. Então o que a gente precisa é regulamentar, obrigar a botar um gramado, mas botar um gramado em condições, investimento, altíssimo investimento no gramado, que aí sim vai ficar bom para todo mundo, porque na Espanha eu também peguei muitos gramados ruins até chegar um presidente da Liga e obrigar a colocar todo mundo no gramado bom e encher o estádio. É obrigatório encher o estádio. Então se virem os clubes, senão são multados. Isso é muito importante. E legal. Aí estão os jogadores para cobrarem e colocar a opinião que eles têm. Mas
O que eu sinto um pouco do Brasil é isso. Nós vamos vendo o que os outros países vão fazendo e a passos lentos vamos tomando decisões e vão mudando. Já mudou muita coisa desde que eu cheguei aqui em 2019, melhoraram muitas coisas no Campeonato Brasileiro, muitas. Tanto taticamente como de estrutura, infraestrutura, melhoraram muitas coisas, mas ainda estamos atrás. É evidente que nós estamos atrás e somente pessoas com coragem para tomar decisões importantes e agressivas para poder mudar e melhorar o nosso campeonato. Perfeito. Cara, que aula, na moral, que aula. Aqui a gente é um canal de Palmeiras, a gente fala de Palmeiras, a gente sabe reconhecer quando um cara de um rival nosso fala coisas interessantes. Esse cara é diferenciado, na moral. E concordo com tudo isso que ele falou. Quero saber a opinião de vocês, mano. O melhor comentário eu vou fixar aqui, tá bom? Deixa aí a sua opinião. Esse é um corte das lives do Calma Parmeiro, mas espera aí. Esse sou eu, trabalhando duro na construção do Covil Studio para trazer conteúdos ainda melhores por aqui. E só posso garantir isso com a ajuda de vocês, tá? Deixando o like e se inscrevendo para dar uma força no meu trampo. Na moral, isso aqui tá me matando, viu? A propósito, te convido também a se tornar membro do Calma Parmeiro. Os membros participam de lives comigo para falar do nosso verde. Aperta aí o botão do Seja Membro. E aproveita que você tá aqui, ó, já olha algum desses outros vídeos que tá passando aqui do lado. Demorou? Tamo junto. Falou, rapaziada.